Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, no nosso livro de produção de texto, tá? Nós paramos na página 112. Deixei como sugestão a leitura do texto O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, tá? Então vamos lá. Esse filme se passa em 1970 e conta a história de Mauro, um menino de 12 anos, filho de militares de esquerda perseguidos pela ditadura militar. Os pais o deixaram com um avô que falece no mesmo dia em que Mauro chega. Com isso, o menino fica aos cuidados de Chalmo, um solitário senhor judeu. A cena a seguir mostra o momento em que a família sai de Minas Gerais e vai para São Paulo, na mesa de jantar. Como é um roteiro de cinema, então eu tenho as características, tá? Como se fosse uma cena mesmo. Ó, então eu tenho um local, na mesa de jantar. Forte ruído do telefone batendo no gancho distrai Mauro. Ele vacila no controle da palheta quando dispara o botão de Pelé em direção à bola. A pequena bolinha de plástico passa por cima do gol. Miriam, a mãe de Mauro, com cara de preocupada junto ao telefone, fala em tom bem sério com o filho. Então ele estava jogando aqui o joguinho de botão, tá? Miriam, temos que viajar. Agora? Agora. Aí o Mauro responde: Mas e o papai? Para variar, está sempre atrasado. Miriam está apreensiva, ouve um som de um carro. Ela vai até a janela. Miriam espia pela janela e vê. Um Fusca azul estaciona diante da casa. Miriam suspira aliviada. Daniel, pai de Mauro, entra aflito na sala. Pegue suas coisas, nós vamos sair de férias. Mauro fica perplexo e animado ao mesmo tempo e começa a recolher seus botões e colocá-los em sacos. A inocência da criança, né? Como férias, amanhã tem aula. Enquanto Mauro guarda os botões, os pais carregam roupas e objetos pessoais. A Miriam, a mãe, fala: Anda, Mauro. Mauro pega os sacos com botões e caminha em direção à porta. Para. Volta para a mesa. Coloca os sacos com os botões sobre a mesa. Mauro se abaixa e pega sob a mesa uma bola de futebol. Daniel volta à sala carregando as malas. Daniel, não ouviu o que a sua mãe está dizendo? Isso aqui não é brincadeira. Vamos embora. Na pressa, Mauro se atrapalha ao recolher os sacos de botões que estão sobre a mesa. Daniel volta e puxa o filho pelo braço. Mauro vai com o pai, deixando para trás um dos sacos com os botões. Na estrada, Fusca azul, fim de tarde. O Fusca da família de Mauro segue por uma estrada asfaltada. Entram créditos principais em sobreposição. Dentro do carro, no banco da frente. Daniel dirige tenso, Miriam vai ao lado. O rádio transmite um programa esportivo. O comentarista. A grande dúvida é se Pelé e Tostão podem jogar juntos. A atenção dos pais permanece a mesma ao longo de toda a viagem. No banco de trás, Mauro olha a paisagem e masca chicletes. Na estrada, Fusca azul desliza, tá? Dentro do carro, Daniel está tenso. Pelo para-brisa, Mauro vê um caminhão do exército parado no acostamento. Mais à frente, ele aponta na direção do caminhão. Mauro fala: Olha. Aí o Daniel fala: Putz. O semblante de Daniel fica meio sério. Miriam e Daniel se entreolham preocupados. A tensão aumenta à medida que, pelo para-brisa, o caminhão do exército fica cada vez mais e mais próximo. Miriam olha para Daniel, que segura tenso o volante, enquanto o Fusca passa pelo caminhão parado no acostamento. Na estrada, o Fusca azul segue sozinho. O caminhão do exército fica para trás. Dentro do carro, Daniel e Miriam se olham aliviados. Na estrada, o Fusca passa por um outdoor com a famosa frase que caracterizou
Espírito da ditadura militar. Brasil, ame-o ou deixe-o. Fim dos créditos. Fusca azul, fim de tarde. No banco de trás, Mauro dorme deitado no colo de Miriam. Daniel continua ao volante. Na calçada, Miriam ajeita a roupa de Mauro, acerta o cabelo dele com a mão, como se estivesse passando um pente, e dá um beijo no rosto do filho. Daniel tira a mala de Mauro do carro apressadamente. Ele para um instante e olha para o prédio diante dele. O olhar de Daniel é de nostalgia. Ele reconhece o lugar. O Mauro fala: Mãe, eu não quero ficar. Mas a mãe fala: Mauro, a gente já falou, não falou? Mas eu não quero ficar. Daniel traz a mala para junto de Mauro. Meu pai está te esperando. Filho, entende, a gente não está indo porque a gente quer. Por que então? Miriam não sabe o que responder. Ela abraça Mauro, junto ao carro. Daniel retira do porta-malas uma bola de futebol. Quando vocês vão voltar? A gente não sabe direito. Daniel entrega a bola para o filho e improvisa uma resposta. Fala sem pensar. Na Copa. Mas falta muito para a Copa chegar. Daniel abraça Mauro. Os olhos dele estão marejados. Vai dar tudo certo. A gente volta na Copa. Mauro se controla para segurar o choro. E se o vovô não tiver chegado? Daniel caminha em direção ao carro. Mauro, seu avô não se atrasa, nem morto. Vamos embora, Miriam. Miriam, vamos. Então, esse é o texto, o ano que meus pais saíram de férias. Na verdade, eles usaram esse termo férias para atenuar toda a situação para o menino, né? Porque eles estavam fugindo, porque eles estavam sendo perseguidos na época da ditadura militar, tá? O roteiro de cinema é um gênero que apresenta alguns elementos narrativos, como personagens, enredo, tempo e espaço. Com base nisso, responda as questões. Quem são os personagens envolvidos nesse trecho do roteiro? Então, nós vimos o menino Mauro e seus pais, Miriam e Daniel. Em que lugar se passam as ações? Primeiro ocorre na casa da família, né? Depois em uma estrada e, por fim, na frente do prédio onde mora o avô de Mauro. Quanto tempo teria durado a cena apresentada? O tempo de uma viagem realizada de carro entre Minas Gerais e São Paulo, tá? Leia os acontecimentos do trecho do roteiro e ordene-os cronologicamente. Então vamos lá. O que acontece primeiro? A Miriam e Daniel, pais de Mauro, decidem tirar férias. Depois, Miriam e Mauro aguardam Daniel, que está atrasado. A família inicia a viagem. Mauro avista o caminhão do exército. Os pais de Mauro ficam apreensivos com o caminhão do exército. E, por fim, os pais de Mauro o deixam em frente à casa do avô. O texto lido faz referência à década de 1970, quando o Brasil vivia uma ditadura militar. Converse com pessoas que vivenciaram esse período e peça-lhes que relatem suas experiências. Em seguida, compartilhe as suas informações. Então, eu vou colocar essa pesquisa na folhinha, tá? A ditadura militar no Brasil ocorreu entre os anos de 1964 e 1985, quando os militares tomaram poder e passaram a governar o país. Foi um período caracterizado pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e forte repressão aos que eram contra o regime. No título, o filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias foi empregado um eufemismo, né? Como eu disse, eles atenuaram essa fuga e decidiram chamar de férias, tá? Então, o termo é férias, que na verdade era uma fuga, para atenuar a ideia de fuga, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 116, tá bom? Agradeço pela atenção, até a próxima aula. Tchau, tchau.